Continuando então, eu vou criar uma outra pasta aqui. Vou chamar essa pasta de Fábio. E aqui, ó, de cadastro, eu vou clicar com o botão direito. Vou pedir para o Tortoise exportar esses dados aqui para a pasta Fábio. Quando eu faço isso, né, o Tortoise ele remove os arquivos SVN, tá? Então eu não quero aqueles arquivos SVN aqui não. Tranquilo? Mesma coisa eu vou fazer com o servidor. Tortoise export C2.Fábio, e ele já copiou o servidor para cá também, tá? Aparecendo aqui. Bom, iniciando com o servidor, nós vamos fazer uma comparação aqui utilizando o WinMerge, tá? O WinMerge, ele então, olha, o modelo do Fábio, ele se encontra no C2. Fábio, servidor, branches, Fábio, servidor, aqui está. Já o modelo da T2T, ele está aqui no desktop, né? T2T RP, fontes, servidor. Nós vamos então agora comparar esses dois modelos, ok? Observe que o WinMerge ele já diz quais são os arquivos que estão diferentes, diz quais são os arquivos que estão idênticos, né? E aqui ele informa também o que é que tem apenas à direita ou apenas à esquerda, tá? Depois a gente vai entrar aqui na pasta controller. Antes mesmo de eu fazer essa comparação, eu vou retornar aqui na pasta Fábio, servidor, branches, Fábio, servidor. Veja que tem um arquivo changelog, tá? Então aqui é um log de alterações, ok? Nós temos aqui a data, olha, 20/8, 6/8, né? Então é importante que você leia esse changelog aqui, tá? Então, lá no dia 5 aqui, ó, de junho foi lançada a primeira versão beta. De 11 de junho, alterado o arquivo usuário controller. Para quê? Ele vai dizer que foi colocado um SQL estático, né? Dia 13, alterado o arquivo server container, foi colocado o método registrar classes. E por aí vai, tá? Então tem todas as alterações estão aqui nesse changelog, né? Ou pelo menos as alterações que foram feitas aí até o dia 22 de setembro, que já foi bastante coisa, tá? Para você ter uma noção clara do que foi alterado do início, né, desde a versão da T2T para essa versão que o Fábio evoluiu, ok? Começou no Fábio porque o Fábio é que estava na frente dessa evolução, né? Mas outros colegas aí ajudaram ele, vez por outra, a fazer. Mas ele foi o principal mentor dessa evolução do código, tá? Vamos então começar com esse conexão BD, né? Que nós temos no do Fábio um else, if, só foi quebrado aqui, tá? Na realidade, o padrão do Delphi é esse aqui, ok? O if ele tem que ficar do lado do else aí, é apenas uma questão de padronização, tá? Precisa seguir as normas de padronização do Delphi. E como é que você vai saber disso? Qual é o padrão que o Delphi utiliza? Você pode pegar esse código aqui, ó, começando aqui do primeiro if. Vamos até o último if aqui, pode ser até aqui. Aí você vai lá no Delphi, coloca lá um botão. Tá claro que ele não vai reconhecer essa variável conexão, mas vamos observar o seguinte, olha. Esse else if está aqui, né? Já esse else if está embaixo. Então eu vou pressionar Ctrl D, que é para ele formatar o código para mim. Tá? Então veja o que é que ele faz, ó. Ele coloca o if para cima, porque ele fica no padrão que deve ser feito, tá certo? Tá, então pelo visto aqui nessa classe nós só temos essas alterações. Opa, não, tem coisa mais aqui embaixo, olha. Apareceu aqui a figura do PostGrid, ok? E lá no finalzinho
nós temos aqui um try, né, para tentar carregar os parâmetros do arquivo. Não estava protegido isso daqui, ó. Se ocorresse alguma exceção, poderia dar problemas, né? E finalmente nós liberamos aí o objeto da memória, tá? Então basicamente o que tem de novo aqui é a configuração do PostGRI e essa parte aqui de baixo. Perfeito. O que é que nós temos aqui no DServer Class, né? DS Server Class. Vamos fazer aqui a comparação. Eu tenho o mesmo procedimento onRegisterClass, ele permaneceu com as mesmas variáveis. No entanto, eu tenho aqui um procedimento novo, que é o onCreateInstanceClass. Vamos ver para que é que ele serve. Esse código está comentado. Aqui, ó, onCreateInstanceClass. Como ele não tem daquele lado, deixa eu analisar ele só do lado de cá. Aqui ele vai fazer o controle da sessão, tá? Ele pergunta se a instância é do tipo tController e então ele retorna aqui como sessão o nome da classe em questão, tá? Para isso que foi criado esse novo método aí no DS Server Class. Perfeito. Nós temos então o SA. Tá? Se nós observarmos lá no Delphi, deixa eu abrir aqui o servidor. O SA é um form, né? Esse formulário aqui, tá? Ele tem um memo e é nesse memo que nós vamos informando o usuário o que está acontecendo, tá? Perfeito. O que é que foi alterado nesse SA? Que ele está dizendo que os arquivos são diferentes. No DFM, que é o formulário, foram alterados aqui left, top, o tipo da borda, né? No caso, o Fábio colocou para BS single, né, para o usuário ele poder maximizar, minimizar aí. Acredito que deve fazer isso no single, né? O nosso estava dialog. Tá, o nosso aqui estava dialog. Foi alterado para BS single, tá? Isso no servidor do que o Fábio alterou. Então foi a alteração. Uma das alterações principais foi essa daqui. Temos aqui também o Windows State, ele já inicia minimizado, tá? Temos as barras de navegação, no caso aqui uma barra vertical. Então, algumas pequenas alterações no formulário. No caso da Unity, o que é que nós temos aqui? Temos o evento form close. No evento form close não existia. O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar a lista de sessões. Ok? E depois que ele pega essa lista de sessões, ele libera essa lista. Depois ele libera também a nossa conexão com o DB Express. Perfeito. Depois do SA nós temos o Server Container. Esse Server Container, é bom que nós vejamos ele aqui também no Delphi. Server Container. Observe que esse aqui é o Server Container da T2TI, né, do servidor da T2TI. Nós temos dois objetos, o Server e o HTTP Service. No servidor do Fábio, nesse novo modelo, o Server Container ele possui um outro componente, que é o HTTP Service Authentication Manager. Esse carinha aqui é que vai nos ajudar a controlar as autenticações dos usuários, tá? Perfeito. Mas vamos ver o que é que mudou aqui em relação a código, né? O DFM é o formulário, tá aqui a presença
mudou alguma coisa em relação à posição. Aqui a presença do novo componente, né? Os atributos desse novo componente. E na Unity, que é o que interessa, né? Aí nós temos aqui bastante coisa nova, tá? Temos aqui um novo procedimento, que é o Service Authentication Manager HTTP Authenticate. Nós vamos fazer a autenticação do usuário aí. Temos duas funções, uma get usuário e uma função sessão. Aqui nós temos as uses, né? As units que estão sendo utilizadas. No servidor do Fábio nós temos menos, porque o servidor da T2TI nós já fizemos bastante coisa a mais até esse ponto, né? Tem aqui a NFE, já tem o fluxo de caixa e tudo mais, tá? Aqui nós temos o registro das classes, né? No caso do servidor aqui do Fábio, nós temos essas novas classes aqui, ó. Papel, função, lista de função, papel, função, controller, lista de papel, função, controller, que vai fazer o controle dos itens que estão disponíveis ou não para os usuários, as ações que eles podem utilizar ou não, tá nas telas do sistema no lado do cliente. Continuando aqui, nós vamos ter a função sessão. Essa função sessão ela não existe, esse procedimento não existe no lado de cá. Então eu vou baixar esse procedimento aí, né, porque depois nós vamos ter ali o conectar BD. Tá, esse conectar BD também existe do lado de cá. Mas o sessão não. E o que é que sessão ele faz? Ele retorna uma instância do lista sessão usuário. Tá? Isso que ele vai retornar aqui pra gente, olha. Uma lista de sessões do usuário. Ok? Depois nós temos o conecta BD. Tá? Aqui nós estamos conectando diretamente com o MySQL. Temos um to-do aqui, olha, colocado pelo Fábio, implementar a rotina para autenticação do usuário. Tá? No entanto, o usuário ele já está autenticando normalmente, como nós vamos ver quando nós utilizarmos o sistema, ok? E aqui tem toda a rotina de autenticação. É interessante que quando você carregue o sistema, né, execute o sistema, você no servidor ponha um breakpoint aqui no momento do login para observar como é que está funcionando essa parte da autenticação do usuário, né, isso debugando, ok? Aqui no get usuário também, onde ele vai retornar o usuário, né? Aqui, ó, ele pega lá o login, pega a senha que vieram aqui nos parâmetros, tá, do get usuário, e ele então vai retornar no final das contas um usuário VO. Ok? Então é isso. Basicamente o que foi alterado nesse formulário, né, no formulário server container, foi a parte de autenticação. Tá? E para um pleno conhecimento, um pleno entendimento dessa parte, o ideal é que você carregue 2 Delphis, né? Ou pelo menos carregue o Delphi com o servidor e insira aqui, olha, os breakpoints nesse procedimento de autenticação, aqui no procedimento get usuário, para que você compreenda plenamente como é que o sistema está se comportando.